Se você pesquisar Tyler Durden no TikTok, vai perceber o tanto de edit que tem desse cara. Mas se você assistiu o filme e realmente entendeu, vai saber que esse cara não era uma boa pessoa. Mas por que então exalta tanto esse cara? Porque eles nunca entenderam o significado do filme. Até o próprio diretor diz que não se responsabiliza pela falta de interpretação do público. Muitos pensam que é sobre força e porradaria, mas nunca foi. Mas para entendermos isso, vamos imaginar essa cena. Pense que você está em um acampamento com seus amigos e no meio da noite começa a tocar uma música alta dos campistas ao lado. Você então decide ir lá, fala com essas pessoas para diminuir o volume, o que gera uma briga. E no final você ainda sai com o olho roxo. E no outro dia você vai ao trabalho e fica surpreso que ninguém comentou sobre seus ferimentos. Apenas uma coisa tipo, e aí, tudo bom? Como foi o seu dia? Bom, essa é a história de Chuck Palahniuk, que após esse acontecimento pensou sobre o rumo que estava tomando a sociedade. E então ele escreveu um livro chamado Clube da Luta, que após 3 anos sob a direção de David Fincher, teve sua estreia no cinema e conseguiu ser um dos maiores filmes da época. Pera, na real não. O filme foi um fracasso de bilheteria, dividiu muitas opiniões na época e foi divulgado de maneira totalmente errada, mostrando muito mais a porradaria e a participação do Brad Pitt. Mas por que isso? Por que esconderam a mensagem do Clube da Luta? E por que essa mensagem continua sendo tão controversa e mal interpretada até hoje? Afinal, o Tyler Durden era um herói libertador ou um ditador que buscou propósito através da destruição? Vamos voltar para o início do filme, onde é apresentado o protagonista dessa história, que é intitulado de narrador, que está com uma arma enfiada na sua boca, sendo ameaçado por um cara misterioso. Só nesses primeiros minutos, o diretor consegue fazer algo que nem todos conseguem, prender sua atenção. E ele faz isso de forma genial. Fincher nos joga diretamente no ponto de maior tensão da história, o clímax, injetando um senso de urgência com um prazo de 3 minutos para a explosão. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information that in 5 minutes time that bomb will go off. Além disso, ao começar pelo final, ele nos força a perguntar: quem é esse cara? Como eles chegaram a essa situação? O filme se torna então um grande flashback para responder essas perguntas. E é justamente aí que o filme nos apresenta o maior contraste. Após nos dar o máximo de tensão, a história volta no tempo, apresentando um personagem que é o puro estereótipo do trabalhador americano. Um cara de 30 anos que vive só e é viciado em comprar. Nessa parte, o filme já apresenta uma das suas primeiras críticas: o consumismo, onde o narrador convive em uma sociedade que consome da maneira extrema, um tempo onde ter é poder. Vendo isso, você percebe que não é tão diferente da nossa atualidade. É assustador pensar que o filme de 99 conseguiu prever coisas da nossa época. A cena do avião é um bom exemplo disso. Ele recebe um lanche onde tudo é embalado de maneira reduzida e descartável, algo que não é tão diferente hoje. Sem contar o momento que o protagonista busca remédios para curar da sua insônia, algo que ele está sentindo há 6 meses, mostrando como nós somos imediatistas e não nos importamos com as consequências. O longa mostra desde o começo essa dependência humana de comprar. O apartamento do narrador é a revista que ele está lendo se tornando realidade, mostrando a influência que a propaganda tem não só na vida dessas pessoas, como também na nossa. E sabe o que é mais irônico dessa parte? O próprio filme foi vítima disso. O diretor David Fincher produziu os trailers do filme, visando mostrar essa questão do materialismo, mas isso não foi aprovado pela Fox, que era sua distribuidora na época. E o que restou? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Apenas trailers que mostravam muito mais o lado da luta e ação do que um filme que critica a sociedade do consumo. E esse consumismo excessivo deixou o homem moderno sem propósito, o que gerou uma crise no seu papel de masculinidade. Você percebe que o narrador, ele é um cara que possui muitos bens materiais, tinha uma vida tranquila, mas sem nenhum sentido. Você entende isso quando olha o contexto da época, especialmente para um homem, onde ele agora não era o único que poderia prover a casa e sustentar ela. A geração X recebeu muitas promessas de prosperidade e sucesso, mas no fim foram esquecidos. Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma grande guerra ou grande depressão. Nossa guerra é espiritual. Nossa grande depressão são as nossas vidas. E gerando uma explicação da urgência deles de participarem de uma luta, como se isso fosse uma anestesia para eles, onde a violência faz eles acordarem para a realidade. Além disso, o próprio clube deu uma motivação a eles, um motivo para seguirem em frente. Outro fato evidente desse filme é que só é uma personagem feminina com destaque. Isso evidencia mais o pensamento dos personagens que pensam que não precisam viver com mulheres, como se isso fosse algo desnecessário da vida deles. Somos uma geração de homens criados por mulheres. Fico imaginando se outra mulher é a mesma resposta que precisamos. Bom, apesar desse pensamento errado, a personagem Mala ainda tem grande papel nesse filme, onde o personagem principal conhece ela em grupos de apoio, sendo esse um dos poucos locais onde havia individualidade. Essa é a parte mais intrigante que eu assisto sobre o filme, como eles tratam a individualidade do ser humano, que nesse mundo não existe. Eles mostram como as pessoas são tão substituíveis nesse ambiente, onde se o cara for demitido, ele pode simplesmente contratar outro funcionário e o problema é resolvido. Novamente, não é diferente de hoje em dia. É muito interessante como é mostrada a importância que as pessoas têm apenas quando estão no pé da cova, onde os grupos de apoio servem para ouvir essas pessoas como elas nunca foram escutadas antes. Quando as pessoas pensam que você está morrendo, elas realmente prestam atenção em você e vêm só esperar a vez delas para falar. E isso é uma peça crucial da história. Mostra como o narrador só se sente valorizado com identidade própria quando entrou no clube.
mas aquilo que libertava ele depois virou sua prisão. O vazio deixado pela falta de individualidade precisava ser preenchido por algo extremo, e Tyler Durden estava para oferecer essa fuga. A primeira interação que o protagonista tem com Tyler dentro do avião, ele já é seduzido por alguns pensamentos, que para o narrador eram inalcançáveis. Ele invejava a liberdade que Tyler demonstrava ter, a liberdade de não ter nada a perder ou de não se encaixar, algo que para ele, preso aos bens materiais e ao emprego, nem pensava em ter. E foi isso que originou o Clube da Luta, uma semente plantada em cada homem para buscar liberdade, uma nova religião para eles. Mas essa ideologia não é exatamente o que eles pensam. Eles defendiam que deviam abandonar seus bens, seus medos para serem libertos. Mas isso se torna uma hipocrisia quando você vê o que eles se tornaram: soldados prontos para a guerra, todos uniformizados, sem identidade única. O estopim para o protagonista foi a morte de Bob. Ele era um dos personagens que tinham um valor simbólico, antes e depois do Clube da Luta, e também foi um dos que sofreu essa lavagem cerebral. Quando ele morre, ninguém se lamenta, só querem se livrar de seu corpo. A irmandade que foi criada não era uma irmandade de apoio, era uma seita baseada em obediência cega e fria. A ideologia que prometia libertá-los do sistema anulou completamente sua humanidade, provando que o novo sistema era tão cruel quanto o velho. Após analisar isso, você percebe a maldade presente no Tyler Durden. Ele não queria libertar as pessoas, ele só queria que as coisas fossem da maneira dele. Mas isso não é culpa do Tyler, porque o Tyler é o narrador, são a mesma pessoa. O Tyler é uma idealização de tudo que o protagonista queria ser. Ele é algo que só funciona na ideia, o que foi a ruína do narrador. Quando ocorre a luta entre ele e o Tyler, ele não está lutando contra o Tyler, ou seu amigo, mas sim contra seus próprios ideais, para finalmente pôr um fim. O narrador percebe que o homem ideal que ele criou era na verdade um sintoma destrutivo de uma sociedade doente. No fim, o Clube da Luta foi o resultado de uma sociedade que não se importa com a própria humanidade, onde há pessoas que estão se degradando mentalmente no fundo do poço, e vão ser elas que vão querer derrubar a população, porque foram esquecidas. Por isso que o filme nunca foi sobre luta, sobre ação ou algo do tipo. O autor Chuck Palahniuk quis expressar o que acontece quando somos escravos do consumismo, quando não temos individualidade, quando seguimos uma ideologia falha. No final, David Fincher foi um diretor muito à frente do seu tempo, que pôde criticar coisas que ainda iriam acontecer, problemas que até hoje não solucionamos. O filme é um fruto de uma sociedade que perdeu a compaixão pelo luto. And it really was a beating you took. But I love movies like that. I think Absolutely. movies should inflict themselves on the audience. Absolutely. You know, I'm so tired of this whole idea of it just being entertainment or dessert. You know, movies are a commodity now, much more so than they were back then. The time those movies are made, you know, Kinney Shoes owned Warner Brothers. I mean, the people who were running the studios were like, well, we don't know, but maybe this guy knows, maybe this guy knows. And so they were trying a lot of things. And now movie studios, I think, have a pretty good idea of what works. They don't want the audience to be uncomfortable. They want to be able to market something that the audience will understand and the audience will get their $8 worth. Audiences, in general, don't like to be made uncomfortable. It makes them uncomfortable to be uncomfortable. Mas é isso o vídeo, espero ter gostado. Já tava querendo produzir um vídeo sobre esse filme há muito tempo, pra desmentir alguns pensamentos. E se você gostou, considere assistir os outros vídeos do canal e se inscrever. E comente também se você quer algum filme por aqui, alguma série, algo do tipo. E até a próxima.